Ok. Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Leremos somente um versículo essa noite, antes de iniciarmos o nosso estudo bíblico. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 11. Versículo de número 32. Daniel, capítulo 11, versículo de número 32. Diz assim o texto bíblico: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Gostaria só que vocês observassem essa última parte do versículo. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O conhecimento de Deus é importantíssimo na vida cristã. Nós crescemos espiritualmente à medida que nós conhecemos melhor o Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós servimos. E nós falamos isso já há algumas semanas. Deus é incompreensível. Eu não posso compreender Deus, porque Deus é maior do que o meu entendimento. Mas eu posso conhecer Deus. Como eu posso conhecer Deus? Porque Deus mesmo se revelou a mim. Deus se deu a conhecer a mim. Ele se deu a conhecer a mim através da natureza, todas as coisas que foram feitas, inclusive a minha própria vida, no meu coração. A Bíblia diz que existe a eternidade. Deus criou o homem e colocou a eternidade no seu coração. Existe a minha consciência, que ela me defende ou ela me acusa. A minha consciência fala sobre a existência de um ser maior do que eu. Por isso eu desejo adorá-lo. Então, Deus se deu a conhecer através das coisas que Ele criou. Mas Deus se deu a conhecer também através da Bíblia, através da sua palavra. Eu não sei se você já observou, mas o primeiro versículo da Bíblia começa com Deus. O primeiro versículo da Bíblia, do primeiro livro, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, o objetivo da Bíblia, o objetivo principal da Bíblia é revelar Deus para nós. É mostrar para mim e para você quem é o verdadeiro Deus e como nós podemos adorar o verdadeiro Deus e servir esse verdadeiro Deus. Ao longo do cristianismo, ao longo da história da igreja cristã, de homens que estudaram a Bíblia, procuraram conhecer melhor o Senhor Deus, mulheres que estudaram a Bíblia, procuraram conhecer melhor o Senhor Deus, alguns documentos foram escritos. Esses documentos, eles são chamados credos. Você lembra do credo apostólico? Existe o credo de Nicéia, credo de Atanásio. Então, vários documentos assim, que eles simplesmente resumem o ensino bíblico. E existiram várias confissões. Nós estamos estudando uma delas. Estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. E o que essa confissão nos fala sobre as principais doutrinas da Bíblia Sagrada? O que essa confissão nos fala sobre a Escritura Sagrada? O que é a Bíblia Sagrada? O que essa confissão nos fala sobre Deus? Quem é Deus? O que essa confissão nos fala sobre a salvação? Como nós podemos, de fato, ser salvos? É claro que essa confissão, ela não teria valor algum se ela simplesmente estivesse declarando ensinamentos e entendimento de homens e não tivesse nenhum fundamento bíblico. Por isso, nós estamos estudando a confissão e procurando mostrar à luz do nosso estudo como que cada frase dessa confissão tem amparo na Bíblia Sagrada, como que eles não tiraram coisas da cabeça deles, mas eles foram extraindo o ensinamento da Bíblia Sagrada. E nós estamos no segundo capítulo. O segundo capítulo fala sobre Deus. Esse capítulo que fala sobre Deus, nós vimos na quarta-feira passada, ele tem 3 parágrafos apenas. Somente 3. Na quarta-feira passada nós não conseguimos sair do primeiro. Então vejamos se hoje nós faremos progresso. Esse é o primeiro parágrafo dessa confissão. E vejam como ele
a clareza dele. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Quando ele diz há um só Deus, ele está deixando claro para mim e para você que nesse primeiro parágrafo ele vai falar do verdadeiro Deus, do único Deus existente. Todos os outros que se chamam deuses, ou que as pessoas chamam deuses, são criações da imaginação humana. Esse Deus, ele é espírito puríssimo, ele não é um ser material. Mas a Bíblia Sagrada fala sobre a mão de Deus que guiava o povo, o braço do Senhor que libertou o povo lá do Egito. Quando a Bíblia Sagrada usa expressões de formas humanas aplicadas a Deus, nós vimos na quarta-feira passada que esta é uma maneira, é um recurso de linguagem, é uma maneira de Deus se acomodar à nossa linguagem. Se Deus não tivesse se revelado em uma linguagem que eu entendo, que você entende, nós não conheceríamos nada de Deus. Então nós conhecemos Deus por analogia. Muito do nosso conhecimento de Deus, digamos assim, é por analogia. Então nós fazemos comparações. Então quando a Bíblia Sagrada diz o braço forte do Senhor, a analogia ali é o poder de Deus tirou as pessoas lá do Egito. A mão do Senhor está sobre aqueles que o temem. Deus cuida, Deus protege. É nesse sentido, a ideia do que comunica. Deus é espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros, sem paixões, imutável, imenso, eterno. Faz tudo para a sua própria glória. Nós vimos esse primeiro parágrafo na semana passada. E esses foram os ensinamentos que nós tiramos então. Hoje eu gostaria de focalizar com vocês no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo. O primeiro parágrafo desse segundo capítulo fala sobre Deus. Quem é Deus? No segundo parágrafo fala sobre o relacionamento de Deus com a sua criação. E o terceiro parágrafo fala sobre a Trindade. Então nós vamos observar essas duas coisas nessa noite. Qual é o relacionamento de Deus com as coisas criadas? Veja bem, eu tentei marcar aqui em vermelho para vocês, só observarem a divisão do parágrafo. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória e bondade e bem-aventurança. Deus é todo suficiente, Ele é a única origem de todo ser. Todas as coisas estão patentes, manifestas diante dele. Seu saber é infinito. Ele é santíssimo em todas as suas obras. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe são devidos todo o culto. Observe que aqui ele está dizendo, primeiro, o que Deus possui? Deus tem toda a vida. Depois diz, como que ele se relaciona com a criação? E por último, por quem ele é, pelo que ele possui, pela maneira como ele se relaciona com a criação. O que anjos e homens devem a Deus? Quais são as implicações disso na nossa vida com Deus? Vai ficar mais ou menos assim. Se você observar o parágrafo, quebrando o parágrafo, ele vai ficar dessa maneira. Deus possui o quê? Toda a vida, toda a glória, toda a bondade. É isso que o parágrafo diz. Quem Deus é? Ele é infinito, autossuficiente, sábio, perfeito em todas as suas obras. Por causa disso, o que homens e anjos devem a Deus? Eles devem adorá-lo, eles devem servi-lo, eles devem obedecer. É isso que o parágrafo diz. Como que isso funciona agora à luz da Escritura Sagrada? Quando o parágrafo diz, Deus possui toda a vida, é interessante você observar que é justamente isso que a Bíblia Sagrada coloca. Deus não teve origem, Deus não teve um começo, Deus não terá um fim. Aliás, na Bíblia Sagrada, quando Deus apareceu para Moisés, e Moisés um dia perguntou o nome do Senhor Deus, Senhor, qual que é o teu nome? Deus respondeu dizendo, eu sou o que sou. O que significa isso? Daí vem a expressão Javé, ou Yavé, ou Jeová. Ninguém sabe ao certo qual é a palavra, porque naquela época de Moisés, eles não usavam vogais.
Então você só tem as consoantes. Então pode ser Jeová, pode ser Javé, pode ser Iavé. Então não se sabe ao certo. Mas essa palavra Jeová, Iavé ou Javé significa eu sou o que sou. Essa expressão é Deus dizendo: eu não preciso de ninguém para ser. Ninguém me fez. Eu sou. Eu sou autossuficiente. Eu tenho toda a vida. A vida emana de Deus. Deus é o autor da vida. E é interessante você observar, Paulo vai colocar justamente isso lá em Atos capítulo 17, versículo de número 28. É aquele momento em que o apóstolo Paulo estava no Areópago, dando testemunho para todos os gregos e os filósofos ali, naquele local. E naquele instante, o apóstolo Paulo ele fala sobre Deus, ele diz quem é Deus. E Paulo diz assim no versículo de número 28, pois nele vivemos e nos movemos, nele existimos. Ou seja, Deus é o autor da vida, ele é a fonte da vida. A vida dos animais, a vida das plantas, todas elas têm a sua origem em Deus. E se Deus não conceder vida, abra sua Bíblia nesse Salmo de número 104 e vamos ler essa poesia bíblica fantástica, porque ela mostra o que acontece, o que aconteceria de fato se Deus não concedesse a vida. Salmo de número 104, eu reservei apenas 20 versículos desse salmo para nós, mas você pode ler todo o salmo depois em casa. Versículo de número 10 diz assim: Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm para os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre as ramagens desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais, as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, o alimento que lhe sustém as forças, avigoram-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha, em sua casa é nos cipresses. Os altos montes são das cabras montezinhas, as rochas, o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora e do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa, buscam de Deus sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer ao seu tempo. Para aqui só um pouquinho. Você observou a leitura? Os leõezinhos saem de noite. Durante o dia eles voltam para os covis. Aí o homem sai para trabalhar. É tudo uma ordem tremenda. O sol tem o seu ocaso. Aí vem a lua. Então tudo acontece em uma ordem perfeita. E ele diz: que maravilha, Senhor, as tuas obras. Todos eles esperam de ti o sustento. Agora olha o versículo de número 28. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito,
e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Deus é o autor da vida, Ele possui toda a vida. Se Ele tirar o ar que você respira, você não tem vida mais. Entenda, nós somos totalmente dependentes do Senhor Deus. Quisesse Deus exterminar, acabar com a vida, Ele simplesmente tiraria o oxigênio do universo. Então, quem é Deus? É esse que é o autor da vida. O que mais que nós podemos aprender de Deus? Deus é autossuficiente. Aqui uma coisa muito interessante. Deus não precisa de você. Deus não precisa de nós. Essa talvez seja uma das lições que eu e você precisamos aprender, porque nós sempre achamos que nós somos necessários para Deus. Deixa eu contar uma história para vocês. Ela é humilhante para mim, mas eu preciso contar para vocês entenderem isso. Eu fui convertido de 13 para 14 anos de idade. Me envolvi com o trabalho da igreja, jovens, tocando violão na rua, entregando folhetos, pregando o evangelho, participando de acampamentos, e com toda aquela motivação. Tínhamos todas as nossas dificuldades, como a dificuldade das juventudes. Eu vejo o Heron e a Amélia trabalhando com os jovens, e eles estão dizendo, vamos orar pelos jovens e tal. Você sempre tem as suas dificuldades, e vamos orar por eles sim, e a igreja ajudando daqui e dali. Fiz a minha preparação para me tornar membro da igreja, e eu me achava. Eu devia ter mais ou menos uns 14 para 15 anos, quando eu me tornei membro da igreja. Fui convertido com 13 para 14. Fiquei lá, só participando, mas não era membro ainda. Lá para os 15 anos de idade eu fiz a minha profissão de fé. Éramos 3 pessoas fazendo a profissão de fé. Naquele período eu trabalhava o dia todo, trabalhava num supermercado, fazia entregas, vendia, comprava tudo e tal. Até sabia matemática naquela época. Depois que eu casei com a América, eu me esqueci de tudo. Eu faço questão de não lembrar. Hoje eu estava lá trabalhando com ela hoje de manhã. Ela falou para mim, faz o cálculo aí. Diz, eu não, tem você faz isso aqui, deixa eu cuidar de outras coisas. E vamos lá e pronto. Então, naquela época eu até sabia dessas coisas. Quando chegava à noite, eu ia para a escola. Sábado, dia todo no supermercado. Quem tem supermercado, comércio e trabalho no sábado, você não consegue parar, as suas pernas ficam bambas, mas trabalhando o tempo todo. Domingo, então, não tinha nenhuma classe. A igreja que nós frequentávamos, ela era muito pequena, e na escola dominical as classes já estavam repletas, não tinha lugar para ter uma classe de preparação para a profissão de fé, se tornar membro da igreja. O pastor fez a proposta de, então, vamos começar 1 hora antes. Nós começamos às 8 horas. Depois das 8, 9 horas, escola dominical. Depois da escola dominical, reunião dos jovens. E depois, para casa, à tarde, atividades, volta, tal. Eu, então, ia para a igreja. Saía da minha casa às 7 horas. 8 horas estava na igreja. Saía da igreja ao meio-dia. Depois, ia para casa, almoçava. Voltava com os jovens e tal. E eu me achava. Eu dizia, fantástico. No dia da minha profissão de fé, nós éramos 3 pessoas que íamos fazer a profissão de fé. Uma senhora chamava Maria, tinha um senhor, que eu não me lembro o nome dele, e eu, ali, presente. Eu achava que se tornar membro da igreja era mais ou menos assim quando você é comprado por um time de futebol, sabe? Ele comprou o seu passe. E você dizia, comprou um craque. Agora, crack não é uma droga não, gente, peraí, nesse sentido não, comprou aquele indivíduo, eu vou ser uma das melhores aquisições dessa igreja. E eu ali na frente, a igreja cheia, repleta, e o pastor chegou com a água e ele foi batizar a cada um. Fui o primeiro a ser batizado. E ele virou, botou água na mão, colocou e disse, Valdeci, filho da promessa, a igreja não precisa de você. Deus não precisa de você. Mas você precisa da igreja. E você precisa de Deus. Eu pensei, essa deve ser a forma do batismo dele. Ele vai repetir com os outros 2. Não, ele só falou para mim.
Na verdade, eu sempre entendi que o Senhor Deus falou através daquele pastor para a minha vida, que Deus é autossuficiente, que Deus não precisa de nós, que nada que eu faço pode acrescentar algo a Deus, mas eu sou totalmente dependente de Deus. Esse texto de Jó, capítulo 22, ele reforça essa ideia. Jó 22, versículo de número 2 e 3, ele diz da seguinte forma: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo, ou tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Porventura, eu e você somos de algum proveito para Deus? Se nós entendermos a graça de Deus, nós vamos compreender que Deus colocou o coração dele em nós. Deus nos amou, mesmo nós não podendo, chegando naquele ponto de nós não atribuímos, nós não acrescentamos nada a Deus. Ele nos amou. Deus não me amou por quem eu sou, nem por quem eu seria. Ele me amou porque Ele transbordou o amor dele. A Bíblia chama isso de graça. Graça é favor imerecido. Eu não merecia isso, e você não merecia isso. Muitas vezes você mesmo olha para a tua vida e diz assim: mas eu não sou ninguém, eu não sou nada. Como que Deus haveria de fato de me amar? Deus colocou o coração dele em você, e Deus decidiu fazer de você um filho dele. Isso é graça, e foi sempre assim. Você olha na Bíblia Sagrada. Então, o que nós aprendemos de Deus? Ele tem toda a vida, mas Ele é autossuficiente. Cuidado para você não imaginar que você está sendo uma grande aquisição que Deus está fazendo, certo? Não, é você que precisa de Deus. Você necessita dele. A Bíblia diz que Deus é soberano sobre a criação. Ele criou todas as coisas conforme a sua vontade. Nós vamos chegar nesse ponto ainda de falar sobre a soberania, o poder, o governo de Deus sobre toda a criação. E você vai observar que Deus governa e Ele controla, inclusive ímpios. Até aqueles que não creem em Deus, eles não estão fora do controle de Deus. Muitas vezes você olha e diz: mas por que o indivíduo que não crê em Deus, por que ele mata, por que ele estupra, por que ele faz as barbaridades que ele faz? Se ele não estivesse debaixo do controle de Deus, ele faria muito pior do que isso. Cada um de nós tem o potencial para sermos um outro Hitler. É o fato desses indivíduos estarem debaixo do controle de Deus é que ainda restringe a ação deles, mas nós vamos ver isso depois de maneira minuciosa. Deus governa toda a criação. Ele governa o sol, Ele governa a lua, Ele governa as águas do mar. Eu já disse para vocês uma coisa que de fato me deixa assim maravilhado. Quando eu chego no mar, eu vejo aquela força das ondas. Eu digo: por que esse negócio não ultrapassa, não invade? Quer dizer, é a lei da gravidade. Quem colocou? Quem estipulou? Deus é soberano. Deus governa todas as coisas. Deus conhece os detalhes da sua criação. Deus é totalmente sábio. E aqui uma coisa interessante: o conhecimento de Deus, ele é um conhecimento imediato. Não é aquele conhecimento que ele se informa, ele leu sobre a sua vida, ele leu sobre o seu coração. Ele sabe o que você pensa. Salmo de número 139 diz que a palavra, ela não me chegou à língua ainda, e Deus já sabe o que eu vou falar. Você já chega com aquela reclamação para Deus, e Deus já sabe: lá vem uma reclamação, quer ver? Você verbaliza aquela reclamação. O conhecimento de Deus é perfeito. Não existe nenhuma área da minha vida ou da sua vida que Deus não conheça. Deus conhece. Não existe, como Deus não está limitado ao tempo, não existe para o Senhor Deus, em termos de conhecimento, passado, presente, futuro. Todas as coisas estão nítidas diante dos olhos de Deus. Ele é sábio.
Ele é conhecedor e Ele é sábio. E Deus é perfeito. Essa ideia de perfeição é uma coisa fantástica, porque eu e você não entendemos bem o que significa perfeição. Mas o Senhor Deus é perfeito, significa Ele não pode melhorar. Ele não pode piorar. Ele é perfeito. Se a pessoa, se você tem algo que é perfeito, como você vai melhorar isso? Deus é perfeito. Em todas as suas obras, em tudo aquilo que Ele faz. E aqui é um ponto interessante. Inclusive em todas as coisas que Ele faz na minha vida e na sua vida. Eu sei que muitas vezes nós questionamos Deus. Nós falamos: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Oh Deus, por que aquilo outro está acontecendo na minha vida? Nós julgamos e nós avaliamos a nossa vida somente com base naquilo que nós estamos vivendo ou no que nós desejamos viver. Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Como que isso vai contribuir com a minha vida aqui? Ele conhece todas as coisas. Aqui é um ponto interessante. Se você quiser entender melhor esse aspecto da perfeição das obras de Deus, eu sugiro que você leia o livro de Esther. O livro de Esther é fantástico. Você vai notar que esse é um dos livros da Bíblia onde o nome de Deus não aparece. Aliás, tem 2 livros da Bíblia que o nome de Deus não aparece. Quais são eles? Esse é o primeiro. O segundo. E o segundo? Vamos lá? Pode falar, Amélia. Vamos lá. Qual, Amélia? Qual é o segundo? Cantares. Isso. São os dois livros da Bíblia onde o nome de Deus não aparece. Gênesis e Apocalipse. Mas, aqui é uma coisa interessante. A providência de Deus, o cuidado de Deus, a mão de Deus, está presente no livro de Esther. Nada acontece por acaso, nenhum detalhezinho ali é por acaso. Todos os detalhes que acontecem ali fazem parte de um plano maior. Sabe por que eu e você, tantas vezes, nós questionamos e nós implicamos com aquilo que Deus faz? É que nós não conhecemos o plano maior. Nós estamos naquela peçazinha do quebra-cabeça e ficamos invocados com aquela peça e tem um quebra-cabeça maior aqui que Deus está montando. E nós não entendemos. Eu vou contar para vocês uma história interessante de um amigo meu, médico, lá em Vitória. A mãe dele, quando ele era menor, eles moravam em Mantena, e a mãe dele estava fazendo crochê. E todas as pessoas passavam na calçada ali da farmácia dela e diziam para ela: mas que coisa linda, que obra de arte. E o Ulisses estava brincando, né, na calçada, olhando a obra de arte da mãe dele de baixo para cima. E ele via uns fios soltos lá, aquele negócio. E o Ulisses virou e disse: mãe, eu não entendo. As pessoas dizem que o que a senhora está fazendo é bonito. É feio demais. Não faz nenhum sentido. Ele virou e disse: não, Ulisses, levanta, filho, você está olhando do lado errado. Olha daqui para lá. E ele então olhou e viu que aquilo que a mãe estava fazendo de fato era belo. Sabe de uma coisa? Nós também achamos as obras de Deus feias quando nós olhamos do lado errado. Se você olhar na perspectiva correta, você vai ver a beleza do que Deus faz. Você vai ver o que o salmista diz: quão maravilhosas, Senhor, são as tuas obras. Mas muitas vezes nós estamos olhando só do lado errado, olhando do avesso. E nós não estamos vendo a beleza de Deus. As obras do Senhor Deus são perfeitas. Deus é o autor da vida. Deus é esse que é sábio. Deus é esse que é autossuficiente. Tudo que Ele faz é perfeito. Então, qual que é o nosso dever? Quais são as implicações disto? Qual que é o nosso dever em relação a Deus? Aqui, a Confissão de Fé de Westminster fala de anjos e homens. Anjos e homens são seres morais. Eles sabem o que é certo, eles sabem o que é errado.
A Bíblia fala de anjos que caíram, que pecaram. A Bíblia fala de anjos que permaneceram santos. A Bíblia fala do ser humano que pecou, que pode obedecer, de anjos que podem obedecer. Animais não são assim. Anjos e homens, então, eles são responsáveis diante de Deus por quem Deus é. O que eles devem fazer? Primeiro, eles devem adorar. Deus é digno de adoração. O texto de Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 12 a 14. Ele diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor. E todos diziam amém. Então, Deus é digno de receber adoração. E o apóstolo Paulo vai dizer que as pessoas serão condenadas no último dia, lá no dia do juízo final, se elas tiverem a oportunidade de conhecer Deus como Criador e ao invés de adorar a Deus, elas adorarem a criatura. Deus expõe a bondade dele, Deus expõe o poder dele a nós todos os dias. Deus expõe a sabedoria dele a nós todos os dias por meio da criação. Mas ao invés de adorarmos Deus, muitas vezes nós adoramos a criatura, a criação. Adoramos o dinheiro, adoramos a nós mesmos, adoramos o nosso próprio conforto e assim por diante. Então, por quem Deus é? Ele é digno de louvor, ele é digno de adoração. A natureza louva o Senhor. Tem um hino que nós cantamos na igreja que diz assim: as grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto, constante, um hino de glória ao Senhor. É como a natureza glorifica a Deus. E tem uma estrofe do hino que diz assim: no fragoso ao cantil. Eu fiquei encucado com essa frase, porque misericórdia, o que é fragoso ao cantil? Eu sei o que é cantil. Agora, fragoso ao cantil, aí o negócio complica. E aí vamos pesquisar. Na época não tinha o tio Google que nos ajudava tanto, mas vamos pesquisar o que significa fragoso ao cantil. Fragoso ao cantil significa aqueles lugares mais desertos, nas penhas, aqueles abismos que você não vê, você imagina que não existe ser algum ali. E diz ali no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Até ali a natureza glorifica, louva a Deus. Se a natureza toda presta um culto a Deus, eu e você, a nossa responsabilidade é de adorar a Deus. Você acorda no seu dia, da manhã do dia a dia, e você deveria dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, por mais um dia que o Senhor me concedeu. O Senhor me deu o ar para respirar, o Senhor me deu vida, o Senhor me sustentou durante a noite, o Senhor me deu uma noite de repouso. Que bênção! Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, louvado seja o nome do Senhor pelo alimento que eu vou me alimentar agora. Obrigado porque o Senhor me deu a bênção do paladar. Eu não sei quantos de vocês já ficaram doentes, sabe assim, doente de você perder o paladar. É horrível, a comida, o alimento fica assim, sem gosto, é como se estivesse comendo isopor. Então você já pensou a bênção do paladar? Que você poder assim, discernir sabores. Nós deveríamos agradecer a Deus diante do alimento, não? Senhor, obrigado pelo salário que eu recebo. Eu tinha um momento na minha vida que eu sempre entrava em depressão, que era o momento que eu ia pagar as minhas dívidas. Eu recebia, aí chegava lá, pegava as contas, e aí entrava na internet, pagava. Eu saía ali do meu escritório, amei, e os meus filhos olhavam para mim e diziam assim: pai, você está meio triste, os meninos, pai, está triste?
Aí eu disse, pagou conta hoje? Eu falei, paguei. Eu ficava deprimido. Até um dia um amigo meu, David Paulison, ele virou para mim e disse, engraçado, eu também agi assim. Até que eu pensei, eu não deveria ficar triste, eu deveria ficar alegre, porque Deus me deu condições de pagar essas contas. Eu deveria sair dali dizendo, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor, consegui pagar. Que bênção, Deus! Ótimo! Não sobrou nada, mas eu paguei a dívida. Fantástico! Então, depois daquele conselho do Paulison, pagar dívidas para mim tem sido um momento de culto a Deus. Termino de pagar e diz, Senhor, louvado seja o teu nome. É momento de adoração a Deus. Nós devemos adoração a Deus. Nós devemos também serviço ao Senhor Deus. Deus nos colocou na terra, Deus criou, esse texto aqui é de Gênesis, quando diz que Deus criou o homem à sua semelhança, e Deus o colocou na terra para cultivá-la. Nós somos mordomos de Deus na criação. Eu não sou totalmente ecológico, tenho que dizer isso para vocês, mas eu me preocupo com a terra. Eu me preocupo com aquilo que nós fazemos em termos de produção. Eu me preocupo com a próxima geração. Que tipo de geração eu vou deixar para os meus filhos? Eu quero ter consciência política, claro. Eu não sou um ativista político, mas eu quero saber em quem que eu vou votar. Para mim isso é uma coisa séria. Eu quero ter as minhas responsabilidades, eu pago os meus impostos. Então, espera lá. Eu sirvo ao Senhor Deus. Deus me deu talentos. Deus me deu dons. Como que eu estou utilizando os meus talentos, os meus dons para glorificar Deus? Mas eu não tenho talento nenhum. Meu talento é de negociar. Fantástico. É um talento que você tem. Então, sim, nós podemos servir. E através daquilo que você serve, você está servindo a Deus. Mas outro ponto que eu queria colocar para vocês é que o parágrafo diz também que nós devemos obediência a Deus. E eu quero só concluir com esse versículo. Tá? Vamos ver esse texto aqui de Samuel. Esse texto ele é fantástico. Ele nos ajuda bastante a entender o valor da obediência a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22. Esse texto diz que Saul, que foi o primeiro rei de Israel, Deus havia dado uma ordem para Saul, e a ordem que Deus havia dado para Saul é que ele deveria conquistar, matar um povo que havia feito oposição ao povo de Deus no passado. Saul foi lá, conquistou o povo, mas ele não matou. Guardou as ovelhas, o melhor, e guardou algumas das pessoas, inclusive o rei. E estava tudo marcado para o profeta Samuel chegar ali, se encontrar com Saul e ter o desfecho para saber se Saul havia obedecido a Deus. Samuel chega lá e Saul está vitorioso, tranquilo no acampamento, e Samuel diz assim: você fez o que foi dito? Diz, claro que eu fiz. Diz, que balido é esse de ovelhas que eu escuto então? Diz, não, é que eu guardei o melhorzinho para fazer um sacrifício para o Senhor Deus. Eu vou sacrificar todas essas ovelhas para Deus. Aí olha o versículo de número 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. O que é mais importante para Deus? Eu fazer um grande sacrifício para Deus, ou eu obedecer a Deus? Obedecer. Nós devemos obediência àquilo que Deus nos ensinou. Então, se eu entendo que Deus é santo, se eu entendo Deus é perfeito,
se eu entendo que Deus é autossuficiente, Ele não precisa de mim, mas eu dependo dEle, qual que é a minha obrigação? Qual que é o meu dever em relação a Deus? Adorá-lo, ao invés de adorar a mim mesmo, como Augusto mesmo colocou, né? Servi-lo, ao invés de viver para o meu próprio conforto e servir a mim mesmo, os meus próprios projetos, e obedecê-lo, ao invés de tantas vezes desobedecer e querer dar um sacrifício para cobrir ali. Tá bom? Pois bem, esse era o segundo parágrafo. O terceiro parágrafo, que nós vamos deixar para a quarta-feira que vem, é sobre a Trindade. Tá bom? Nós vamos estudar sobre a Trindade na próxima quarta-feira.